Queria convidá-los para Apocalipse, capítulo 4. O Apocalipse 4 traz para a gente uma transição muito interessante. Porque o Apocalipse 4 começa a tratar do futuro. Neste capítulo começaremos a ver aquilo que vai acontecer no futuro da humanidade. A escatologia geral, a doutrina das últimas coisas que vão acontecer no nosso planeta. Então, eu gostaria que alguém lesse para a gente o primeiro versículo aí de número 1, para a gente começar a interpretar o texto bíblico. Como eu disse a vocês, o futuro começa a se descortinar através deste capítulo 4. O presente é deixado, aquilo que João viu para as 7 igrejas da Ásia Menor, escolhidas por Jesus para uma mensagem. João, então, acaba de mandar a mensagem para o presente, para aquele momento que ele estava vivendo. E aí, então, depois dessas coisas, ou seja, daquelas coisas do presente, ele vê uma porta aberta no céu. Essa porta aberta indica que ele poderia ter acesso agora aos segredos celestiais, aquilo que Deus queria mostrar a ele, depois das coisas daquele presente dele, que para nós é passado, mas para ele era presente, ele passaria a ver o futuro da humanidade. Então, estamos diante de uma mensagem para a igreja deveria estar muito atenta e deve estar atenta ainda, porque essas coisas são para a igreja, essas revelações são para a igreja. Naquele contexto, para uma igreja perseguida, e não para crentes que poderiam se converter simplesmente mais tarde apenas, mas para aquela mesma igreja. Até porque a mensagem do Apocalipse é: esteja alerta, cuide da sua vida espiritual, para as coisas que vão acontecer e por conta delas, porque o futuro nos reserva morte e julgamento, então sempre precisamos estar atentos. É muito importante você perceber que, quando vamos interpretar as coisas que vão acontecer no futuro da humanidade, nós temos uma doutrina que está fundamentalmente colocada no meio do Apocalipse, que é a doutrina da volta de Jesus. Uma doutrina primária na teologia sistemática. O que é uma doutrina primária na teologia sistemática? É uma doutrina fundamental. Tudo aquilo na teologia que é fundamental, nós não podemos deixar de crer, porque senão nos desviamos da sã doutrina. E a volta de Jesus, a parúsia, é uma doutrina fundamental do cristianismo. Não dá para se afastar dessa doutrina. Qualquer denominação, qualquer igreja que se afastar dessa doutrina, se torna uma denominação desviada da palavra de Deus. Então, que Jesus vai voltar, para nós é fato. Até porque já estudamos que nós vamos ver a volta de Jesus de qualquer forma. Ou ela será antecipada para nós na nossa morte, né, porque seremos acelerados no tempo, iremos até a volta de Jesus se morrermos antes de Jesus voltar, ou então a experimentaremos se a volta de Jesus acontecer na nossa era, neste tempo. Então, de qualquer forma, nós veremos a volta de Jesus. Se morrermos antes, iremos até a volta de Jesus. E se ela acontecer no nosso tempo, nos pegará de certa maneira de surpresa, porque ele não vai avisar o dia. Isso é muito claro na Escritura. Então, volta de Jesus é doutrina primária. O que eu estou fazendo introdução para lhe explicar um detalhe.
existe uma situação que está envolvida na volta de Jesus que a gente precisa levar em consideração, que é o quando da volta de Jesus em relação à grande tribulação. Porque no Apocalipse, o que vamos começar a ver agora é uma transição que os capítulos 4 e 5 fazem para o descrever, o descortinar de um período muito conhecido na escatologia, que é a grande tribulação. Um tempo em que Deus punirá a terra com um período de punições severas mesmo, conhecido como grande tribulação. Descrito em Mateus 24, você pode ver o resumo disso lá, e detalhado em Apocalipse, para ser mais abrangente, dos capítulos 4 ao 18. Então aí nós vamos ter agora, a partir de agora, o que vai acontecer nesse período de grande tribulação na terra. Esse tempo em que a Bíblia chama de tempo de 7 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do teólogo, ele vai falar que não são 7 anos literais, e tem teólogo que afirma, não, 7 anos são 7 anos, não tem simbologia aí nesse número 7 não. A única simbologia que existe aí para alguns teólogos é o fato de ser uma punição total, por conta do 7, mas serão 7 anos literais. Eu particularmente creio que sejam 7 anos mesmo, e eu interpreto o texto dessa forma. Lembra que eu falei para você, né? Primeiro, literalmente. Se não der literalmente, se a coisa não encaixa literalmente, a gente parte para o sentido figurado da passagem, simbólico, simbológico. Mas 7 anos dá para entender literalmente, dá para encaixar uma teologia aí facilmente, dentro de 7 anos mesmo, que vão acontecer no futuro. Então são 7 anos no meu ponto de vista, mas vai ter gente que vai dizer, não, são 40 anos, 7 aí é só uma expressão, de um período simbólico, tá? Eu entendo que são 7 anos literais. O evangelho é pregado no mundo todo, e o anticristo então começa o seu trabalho, de enganar as nações, de uma falsa paz, e aí 7 anos ele reina sobre a face da terra, um reinado meio que secundário, porque Deus nunca perde o seu governo, mas ele se torna um líder mundial durante a grande tribulação, o anticristo, descrito no Apocalipse. Nós vamos ver muito sobre ele a partir de agora. Nesses 7 anos, ele governará. Detalhe, no meio da grande tribulação, depois de 3 anos e meio, Satanás é lançado na terra, com seus demônios. E ele vem, então, para ajudar o anticristo nessa destruição, em perseguição e tudo mais. Porque a Bíblia diz claramente que Satanás vai perseguir judeus eleitos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Nesse período de 7 anos de grande tribulação, muita coisa vai acontecer, muita coisa dura para o planeta, muito sofrimento. A Bíblia fala de gente tentando morrer e não conseguindo. Porque o sofrimento será tal que Deus não permitirá a morte, não permitirá o suicídio, porque Ele vai punir o pecado, Ele vai punir a humanidade, por conta da sua iniquidade. Ele vai purificar a terra através desse juízo. E na visão de quem acredita no milênio, depois de 7 anos de grande tribulação, nós temos 1000 anos de paz, com Cristo reinando com os eleitos, com os crentes. Então, é uma purificação para a chegada do reino de Cristo sobre a face da terra, e para quem acredita no milênio. O que eu quero chamar a sua atenção? Para o quê? É que existe aí uma interpretação secundária do quando da volta de Jesus. Nós temos a grande tribulação aí nesse processo. A pergunta é, Jesus volta antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? Ou no meio dela? Isso é uma doutrina secundária, não é fundamental para a nossa salvação, o quando Jesus volta. Por isso, nós batistas, quando vamos examinar um candidato para o concílio, ele quer ser pastor, ele pode ter qualquer uma dessas
interpretações, isso para nós é secundário. Nós não obrigamos ninguém a acreditar que vai ser o arrebatamento antes, que Jesus só volta depois ou no meio, a gente não obriga ninguém. Então, nós temos tranquilidade, cada um pode interpretar do jeito que quiser. Ele só não pode fugir da doutrina primária. Qual é a doutrina primária? Jesus volta. Se é antes da grande tribulação, depois ou no meio, aí cada teólogo tem liberdade para pensar. E cada irmão da igreja também. Só não pode, o que não pode acontecer? Eu, pastor Luciano, sou pastor dessa igreja. Se eu acredito de um jeito, você na escola bíblica dominical ensinar de outro. Isso não pode. Por quê? Porque você não é o pastor da igreja. O pastor sou eu. Então o que vale aqui durante a minha caminhada é a minha interpretação, porque senão isso aqui vira um problema a se resolver, né? Para se resolver. Cada um ensinando o que quer aqui dentro, aí, coitado do novo convertido. Agora, também eu procuro deixar isso claro nas minhas ministrações. Há 3 possibilidades, eu creio nessa, como eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Eu deixo claro, só não vai ensinar, ficar ensinando o contrário aí, porque tem camarada que faz isso de maldade. E o caminho não é esse. Até porque a responsabilidade do ensino é minha, não é sua. Então, você pode ficar tranquilo. Aí o que acontece? Quem acredita no pré-tribulacionismo, acredita que Jesus volta invisivelmente antes, arrebata a igreja, e a igreja vai para o céu. Ok? E aí, na grande tribulação, não tem a presença da igreja. Quem acredita que Jesus volta no meio, acredita basicamente na mesma coisa, só que ao invés de acontecer no começo, acontece no meio. Jesus volta e leva a igreja silenciosamente. E quem acredita num arrebatamento somente após a grande tribulação, essa visão é chamada de pós-tribulacionismo, acredita que Jesus vem só depois da grande tribulação e a igreja passa a grande tribulação, inclusive sendo perseguida. Quem acredita nessa forma entende que a palavra eleitos, para o período de grande tribulação, isso vai aparecer várias vezes aqui, esse termo, dentro da grande tribulação. Então esse camarada entende, o pós-tribulacionista, que a igreja vai estar sim dentro desses 7 anos de perseguição. E que inclusive, num dos capítulos de Apocalipse, João vai deixar muito claro que Satanás vai perseguir a nação judaica e Deus vai livrar a nação judaica e depois Satanás não vai conseguir alcançar os judeus, ele vai se voltar contra os eleitos, os que têm o evangelho. Então, seria a igreja ali dentro da grande tribulação. Ah, mas e aí, pastor, como é que a gente fica? Não, isso aí, como eu estou dizendo para vocês, tem liberdade para pensar. Vai buscar a sua informação. Eu sou pós-tribulacionista, então eu acredito na igreja dentro da grande tribulação. Isso aí, hoje a maioria dos teólogos pensa assim. No passado não era assim. Quem veio da Assembleia de Deus aí, por exemplo, de alguma igreja pentecostal para a nossa igreja, aprendeu basicamente a visão pré-tribulacionista. Jesus vem antes, arrebata e volta depois. Tá? Então, não tem problema nenhum, essa visão não é, o que eu vou ensinar para vocês aqui, não é a doutrina batista, não, é a interpretação do pastor Luciano. A doutrina batista, o que a doutrina batista diz? Jesus volta. Quando? Aí é com vocês. Certo? Então é importante nós percebermos isso. O pré-tribulacionismo, essa ideia de Jesus voltar antes, ganhou muita força por volta de 1830. Foi uma pregadora que, nós não sabemos ao certo, né, se ela foi influenciada pelo famoso pregador de Londres, Edward Irving, nessa doutrina, ou se foi ela mesma que interpretou e começou a pregar o pré-tribulacionismo, ensinar o pré-tribulacionismo em 1830, uma pregadora chamada Margaret MacDonald, uma espécie de profetisa de uma seita, podemos dizer assim, que deu origem ao movimento carismático católico. E ela então começa a pregar esse pré-tribulacionismo de uma maneira mais clara. Se você entrar na internet aí agora e pesquisar essa mulher,
Margaret MacDonald. Muita gente vai dizer que foi ela que inventou essa doutrina do pré-tribulacionismo. Na verdade, essa não é toda a verdade. Ela, na verdade, a popularizou e a fez chegar a um outro pregador famoso chamado John Nelson Darby. O cara que lançou, um pregador, né, líder do movimento Irmãos, logo depois dela, e ele também começou a pregar isso pela Europa fora, e depois isso cai no ouvido de um camarada chamado Scofield, e esse Cyrus Scofield, autor da Bíblia Scofield, Bíblia de referência Scofield, ele aí populariza de vez o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo. Mas quando nós estudamos história da doutrina pré-tribulacionista, nós já temos assim, lá no século IV depois de Cristo, ainda na igreja primitiva, alguns nuances de pré-tribulacionismo, através de um pregador chamado Efraim da Síria, um teólogo. Ele lá atrás já fala em pré-tribulacionismo, dessa possibilidade. Então, assim, a doutrina não é tão nova como alguns acreditam. Porque tem muita gente que fala, o pré-tribulacionismo não tem fundamento. Por quê? Porque é uma doutrina nova, foi uma mulher que começou a pregar esses dias. Não, não é verdade. Verdade que ela popularizou a ideia. Talvez tenha até chegado a essa conclusão, sem ler lá atrás nada sobre alguns autores anteriores, como Efraim da Síria, que já falava nisso, no século IV depois de Cristo. Mas a verdade é que a doutrina já tem lá movimentos anteriores. O que eu estou falando para você? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu preciso ser honesto. Não sou pré-tribulacionista. Eu não concordo com essa ideia, mas também dizer só porque a doutrina é nova, ela não é crível, é também um erro muito grande. Nós temos doutrinas mais novas do que essa hoje na teologia e cremos nelas. Então, também não é por aí. Só é importante você entender que isso é um debate, está vendo? Milenar. Difícil estabelecer situações aí. Se você, eu quero estudar o pré-tribulacionismo, é só você estudar um teólogo, a escatologia de um teólogo chamado Norman Geisler. Ele é pré-tribulacionista. Agora, se você quiser, eu quero estudar um pós-tribulacionista, para entender legal esse negócio aí. Você vai estudar um Gruden, você vai estudar um Berkhoff, você vai estudar um Schaeffer, talvez. Então, são outras visões, são visões pós-tribulacionistas. Tá? A linha que nós vamos traçar aqui no Apocalipse é uma linha pós-tribulacionista e pré-milenista. Isso significa que eu acredito que Jesus só volta depois da grande tribulação, e eu acredito no milênio, em Cristo reinando 1000 anos sobre a face desta terra, literalmente. Então é importante você ter isso em mente aí, para você não dar nó na cabeça. Capítulo 4 do Apocalipse, ele vai colocar Deus como soberano do planeta. Vai deixar muito claro para a gente que Deus Pai é soberano e que Ele está comandando toda a atividade que vai acontecer na grande tribulação. Ou seja, o diabo está agindo como um agente comandado, vigiado, porque ele não é dono de nada, ele não vai fazer com o planeta o que ele quiser. Deus está no controle de toda a situação. Então esse é um Deus soberano e poderoso que nós vamos encontrar agora no capítulo 4. E o capítulo 5 faz a mesma coisa com o Filho, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Cristo também é elevado, dentro dessa teologia, à soberania divina. Há um Deus soberano que comanda tudo que acontece. Uma porta aberta no céu aparece aí no versículo. São 3 portas que aparecem no Apocalipse, sabia? 3 portas. Uma a Filadélfia, nós já vimos, Apocalipse 3:8. A porta que Jesus se refere na carta de Laodiceia, Apocalipse 3:20, e essa porta que aparece agora, abrindo os céus, as revelações estariam bem visíveis para João. A voz como trombeta é a mesma do princípio do livro. Provavelmente um anjo trazendo o recado de Jesus, dando ordens a João, amando de Jesus. E diz essa voz: suba, a ideia do céu está acima, e venha ver as coisas que hão de acontecer. Tá? Então,
tem nada a ver com geografia. A coisa aí é espiritual, está acima da nossa compreensão. Ele não é chamado para subir num monte, não. Ele é chamado para ir ao céu. Versículo 2. Me vi tomado pelo Espírito. Há uma discordância, aí uma discussão muito grande com relação a essa frase. Ela é complicada no grego, ela não é tão clara assim. Não dá para saber se João está sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus ou se ele foi tomado em espírito, no caso o seu espírito, espiritualmente falando. Mas, de qualquer forma, a ideia é clara. Tudo indica que ele foi levado em espírito para o céu, para ver as coisas, e que o seu corpo tenha continuado na terra. Ok? Então, é o mais perto que podemos chegar da clareza aí desse texto. E aí ele chega ao céu e vê um trono, que sempre na Bíblia vai indicar autoridade. Lembra que eu acabei de falar? Deus vai ser descrito aí como soberano do planeta. É Ele quem manda em tudo. Ele é dono. Ele é rei. Então ele vai aparecer nesse trono. Ele é o governante. É Ele quem governa. Sua justiça, seu governo, seu juízo estão aí bem descritos de uma maneira não direta, mas estão presentes por conta da aparição desse trono. A palavra trono aparece 38 vezes no Apocalipse, indicando o poder de Deus, na maioria dos casos. 38 vezes. Deixando claro completamente para nós que Deus está no controle das coisas. Que nada acontece sem que haja controle dele. E trono é um objeto que aparece relacionado aí sempre a Deus Pai, Deus Filho, como eu disse para você. São raras exceções que trono não aparece relacionado a Deus Pai e Deus Filho. Raras exceções. São apenas 4 capítulos no Apocalipse que não trazem essa ideia. Tá? Versículo 3. Ok, o jaspe é cristalino como diamante, e o sardônio, tem esse nome porque era achado em Sardes, é vermelho. Complicado procurar estabelecer simbolismos a partir dessas cores. Tem gente que vai interpretar esse texto aí, viaja legal, assim. Né, o vermelho é o sangue de Cristo, né, a pedra cristalina que indica a sua santidade, e faz referência com as pedras no peitoral do sumo sacerdote no Velho Testamento. É muito difícil estabelecer qualquer ligação, porque a Bíblia mesmo silencia sobre esse tipo de ligação. Para a gente fazer simbolismo com o Velho Testamento, a Bíblia tem que dizer isso. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que é o Cordeiro que morreu na maior Páscoa de todas, de uma vez por todas, por nós, a gente só fala isso porque a própria Bíblia descreve assim, Paulo fala assim, porque senão a gente não falaria. Agora, esse negócio de pregar e dizer que Noé era o pregador, a arca era a salvação, né, o dilúvio, o pecado, é muito difícil fazer esse tipo de referência porque a própria Bíblia não faz. Então a gente tem que ficar inventando coisa. Isso é um método conhecido na história do cristianismo, chamado de método alegórico, que hoje quase nenhum teólogo faz uso desse negócio, porque já sabe que nenhum exegeta de renome hoje defende esse negócio de pregação baseada em cima de exegese com alegoria. Então fica muito difícil ficar fazendo esse paralelismo. A própria Bíblia tem que dizer que há um paralelismo, senão a gente não pode usar. E nesse caso aqui nós não temos. Então,
vou praticamente passar direto aí, porque as cores não têm simbologia para nós conhecida. Qualquer coisa que eu falar vai ser conjectura, e aí não vale a pena. O arco-íris, sim, é um símbolo interessante. Claro que íris é uma palavra mais moderna. Antigamente era apenas o arco de Deus. Íris só veio depois, né? No mundo idólatra. Esse sobrenome foi dado ao arco em homenagem a divindades pagãs. Então, o arco de Deus aparece ao redor do trono, fazendo uma meia circunferência do trono, indicando ali Deus e provavelmente um lembrete da sua promessa, que Deus não iria destruir a terra mais por água. Provavelmente, em compensação, ela seria destruída pelo fogo, que é o que vai acontecer na grande tribulação. Deus está ali reafirmando, olha, não vou destruir mais daquela forma, mas haverá punição de outra forma. E isso está claro para nós em Gênesis 9, de 11 a 13, a Bíblia vai dizer claramente que nunca mais Deus iria ceifar vidas pelo dilúvio. Está muito claro ali. Então, essa aparição do arco de Deus pode ser mesmo um lembrete à antiga promessa. Deus agora vai punir a humanidade, mas só para lembrar, Ele não vai mais punir com água, como Ele fez anteriormente. Versículo de número 4. Para a gente começar a entender esse texto aí, a gente tem que, por exemplo, entender Mateus 19, 28, que diz, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, está falando da sua volta, de refazer tudo na terra, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A expressão as 12 tribos de Israel é uma expressão usada para julgamento aos judeus. Então nós já sabemos de quem são 12 desses 24 tronos, dos 12 apóstolos. Eles vão sentar ao lado de Jesus em 12 tronos. Aí você diz, Judas Iscariotes também? Não, não. Não se esqueça que Matias substituiu Judas Iscariotes. Ok? 12 tronos, provavelmente os 12 apóstolos. Há uma discussão muito grande com relação aos outros 12 tronos. Só que Apocalipse 21, versículos 12 a 14, a Bíblia diz, tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes dos 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui nós temos uma inferência bem interessante, que nos induz a pensar que os outros 12 tronos sejam parte dessa homenagem aí, dados aos 12 filhos de Israel, os 12 líderes, o que é perceptivelmente compreensível, porque a ideia é que os líderes do povo de Deus no Velho Testamento e os líderes do povo de Deus no Novo Testamento se sentem ao lado de Jesus na regeneração de todas as coisas, quando todas as coisas serão transformadas e o Filho do Homem reinará para todo sempre. Então é uma coisa bem natural de se compreender. Pastor, mas dá para fechar isso 100%? É difícil, mas eu particularmente estou inclinado a lhe dizer que fecho com isso em 95%, com tranquilidade. 12 tronos para os 12 filhos de Israel e 12 tronos para os 12 apóstolos. Ok? Os 24, então, anciãos aí, a ideia de 24 líderes tribais, líderes de nação. Ok? Vestidos de branco, claro, uma evidência de uma vida pura. Já as coroas são referentes à sua premiação, até porque o termo Stephanos, coroa, daí vem a palavra Stephanie, coroada. Ok? Stephanos indica algo bem interessante da história da Grécia Antiga. Era um termo usado
para a coroa de louro dada ao campeão da Olimpíada, aos campeões, àqueles vencedores nas Olimpíadas antigas. Por isso aí, então, a ideia de ao vencedor voltando à cena, aquele que vencer, aquele que chegar lá, aquele que não desistir no caminho da sua fé, vai receber a coroa. A Bíblia fala de 4 coroas, 4 coroas. Nós não sabemos se as 4 são uma só, ou se receberemos 4 coroas diferentes. Pastor, quais são as 4 coroas? Não falte o Apocalipse, tá? Que nós vamos estudá-las. Eu não gosto de antecipar as coisas, porque aí perde o fator surpresa, certo? Eu gosto de trazer uma novidade a cada dia, ficar trazendo novidade tudo junto complica. Versículo de número 5. Bem, as lâmpadas a gente sabe, essa luz perfeita do Espírito Santo, se formos entender 7 Espíritos aí, como o Espírito Santo é a luz do Espírito, o trono estava rodeado pela luz do Espírito Santo, então nós temos aí a terceira pessoa da Trindade inserida na visão. Os relâmpagos, os trovões, as vozes altas, que é o que indica o texto aí, são figuras interessantes de linguagem para juízo de Deus. Quando você pega as passagens de juízo de Deus, relâmpagos e trovões estão sempre inseridos. Então, lá no Velho Testamento, com Moisés não foi diferente, o monte fomegou, né, fez barulho lá em cima, porque Deus está virado com o povo de Israel. E no Novo Testamento nós temos evidências assim também, como o caso da crucificação de Jesus, onde no meio-dia fez noite, relampeou, foram vistos relâmpagos, porque Deus está virado. Então esses elementos são símbolos do juízo de Deus. É o juízo que está começando no planeta. Então, já começa com símbolos de juízo. Versículo de número 6, versículo de número 6. Olha, se você quiser, assim, estudar um negócio que você vê gente assim escrevendo cada coisa louca, é esse versículo aí. Esses seres cobertos de olhos, a pau que tem gente que inventa coisa para esse negócio, é um negócio louco assim. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes, cada um tinha 6 asas e tudo mais, são seres sobrenaturais. Mas o que você mais precisa prestar atenção nesse versículo 6, não é nos seres, como também não é no mar de vidro, mas sim numa palavrinha que aparece aí, como, esse comparativo. Esse como, todas as vezes que essa palavra aparece no Apocalipse, isso significa que João está vendo um negócio novo, e ele não tem como dar nome. Então ele tenta descrever isso com aquilo que ele tem para comparar. É alguma coisa que ele nunca viu, que ele não conhece para poder descrever. Então ele vai procurar comparativos para tentar descrever o que ele está vendo. Ele vê 4 seres com olhos em todos os lugares. Seres extraordinários, diante de um mar que parecia vidro, uma coisa no chão tão brilhante que ele não conseguiu descrever, parecia um mar de vidro no chão, um negócio grande. A ideia de mar pode trazer a ideia de que o negócio se movia, mas o negócio tinha um brilho especial, que ele também não conseguiu explicar direito. Tá? Se João não conseguiu explicar vendo, não serei eu que não vi nada disso a tentar explicar aqui, certo? Até porque eu também vou viajar
como diz o carioca, na maionese, como pelo menos dizia na minha época de garoto. Vou tentar explicar isso aí. Mas o negócio fica mais interessante ainda, olhos na frente, atrás, mas isso não é nada. Olha o que vem aí no versículo 7. Bem, esse negócio de interpretar Apocalipse é um negócio difícil. Olha que delícia. O primeiro parecia com um leão, um segundo com um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto parecia, lembre-se sempre, parecia, não quer dizer que seja, uma águia em voo. Eu confesso que eu gosto mais do segundo elemento. O segundo me deixa mais alegre. É bom saber que eu vou chegar no céu e encontrar um ser que parece com um boi, vai me trazer boas lembranças. Há uma coisa que a maioria dos intérpretes conclui. Parece que está em foco aí 4 seres que fazem menção aos 4 seres que na terra dominam. Seria o leão, topo dos animais não domesticáveis, o boi, topo dos animais domesticáveis, o homem, topo da criação, e a águia, no topo dos céus, das aves. Pode indicar aí uma referência à soberania de Deus, o poder estando nas tuas mãos. Mas fica muito difícil interpretar isso aí. É muito complicado para nós não temos paralelos no Velho Testamento e em nenhum outro lugar. Ezequiel ainda fala um pouquinho de algo parecido, mas também não descreve, então fica muito difícil interpretar. Aí, para melhorar a situação, dá uma olhadinha no versículo 8. Quem pode ler para a gente aí? Então começa a entender, esses camaradas eram parecidos na visão de João com animais, um até tinha uma aparência de homem, e eles eram repletos de olhos, a ideia de que o reino de Deus tudo vê, nada passa despercebido por Deus, e eles tinham, cada um deles, 6 asas, e quando eles levantavam as asas, tinham olhos por baixo das asas. Uma visão bem interessante. Como disse a nossa irmã, havia olhos tanto ao redor, como por baixo das asas, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso que há, que era e que há de vir. Que era e há de vir. Então a soberania de Deus começa a ser descrita claramente nesse capítulo. Deus é o Todo-Poderoso, que tem poder para fazer o que está para fazer. O que nós vamos ver daqui para frente. Como eu disse para você, olha, o que vamos ver daqui para frente é muito impactante. Deus vem em escalas destruindo o planeta. Ele vem assim, massacrando a humanidade, como um juiz, ele vem punindo o pecado. Vou tentar dar um resumo aqui do que me vier à cabeça agora, do que vem pela frente. Em escalas, pelo que parece no Apocalipse, de ano em ano, ele vem acabando com 1/3 da água do planeta. Então é sempre essa escala, 1/3. Então ele pega 1/3 da água do mar, a água potável, e transforma em sangue.
Um ano depois, do que sobrou, ele destrói mais um terço. E ele faz isso até o último ano, a ponto de não sobrar quase água nenhuma mais no planeta. Ele vai destruindo um terço daquilo que existe de água. Os animais começam a morrer, os peixes começam a morrer nos lagos, nos oceanos, começam a apodrecer à flor do sangue e começam a dar mau cheiro. Animais que João não consegue descrever são enviados e produzem feridas no ser humano. O ser humano sofre com uma dor tão terrível que ele procura a morte, ele tenta se matar. O Apocalipse vai descrever em gente se jogando de penhasco, mas Deus não vai permitir que morra. Haverá fome. Com esse negócio de um terço de água, Deus também, nas mesmas situações, vem matando um terço dos animais. O homem vai ficando sem comida, vai ficando sem alimento, sem capacidade de produzir nada. E Deus vai fechando o cerco, vai punindo até um ponto que o homem não tem mais o que fazer. O sol escurece, pedras em chamas, meteoritos caem, saraiva de fogo, gafanhotos destroem as lavouras. Não haverá luz de dia, apenas uma nuvem escura estará sobre o planeta, por conta do fogo, por conta da destruição. O sol vai se esconder, os firmamentos se abalarão. Imagine isso. E olha que eu dei só um resumo. Daqui até o capítulo 18 nós vamos ver essa destruição caminhando pela face da terra. E é por isso que nossa vida tem que estar em dia, porque isso ainda nem é introdução ao inferno, que uma pessoa vai sofrer a eternidade inteira. Então a gente tem que levar a vida da gente a sério, porque a vida cristã não é brincadeira. Nós somos o povo da porta estreita. Poucos serão salvos. E a Bíblia diz que mesmo dentro do nosso circuito cristão, muita gente vai chegar lá chamando o Senhor de Senhor, Senhor, e não vai entrar no reino. Então não é só o povo lá fora que está perdido, não. Boa parte da igreja está perdida, porque não é igreja, se faz de igreja. Então, o que nos espera em termos de julgamento não é brincadeira. Quando eu andei pregando aí contra um determinado partido político, que para mim não era partido político, era uma facção criminosa, automaticamente eu não estava preocupado se o senhor presidente ia fazer isso ou aquilo simplesmente. Eu estava preocupado porque esse partido estava levando o Brasil para cada vez mais ser um país mais iníquo. Essa era a minha preocupação. E a minha preocupação era o que Deus ia fazer conosco, tamanha a promiscuidade da nação. Porque quando Deus decide punir, meu querido, sai de baixo. O negócio é pesado. Nós vamos ver isso daqui para frente. Eu não costumo pregar um Deus tirano, não. Até porque Deus é amor. Mas a gente não pode esquecer que Deus também é justo. Deus é justiça e Ele punirá o pecado. Ele punirá o pecador, se não se arrepender dos seus atos. Então isso não tem como, disso não dá para correr. É o equilíbrio da interpretação teológica correta. Deus é amor, mas Ele também é juiz. É bondoso, mas Ele também julga com equidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vida da gente. Santo, santo, santo. Essa palavra santo, repetida por 3 vezes no hebraico, tem uma conotação de superioridade de Deus. E tal repetição na teologia histórica é conhecida como triságio. O grego aqui
importa essa expressão do Velho Testamento para o Novo, indicando a santidade absoluta de Deus, em contraposição à nossa iniquidade no planeta. Ele é santo, 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 e Ele vai julgar esse planeta conforme a sua santidade, e vai punir o pecado, porque Ele é santíssimo. Ele tem que fazer isso. Versículos 9 e 10, pode ler o 10. Ok, no momento em que os seres viventes davam glória, honra e graças ao que estava assentado no trono, tudo indica Deus, os 24 anciãos se prostravam, pegavam as suas coroas e apresentavam ao Senhor. Uma indicação clara da sua submissão a Deus. Só estão no trono porque foram constituídos por alguém maior. Lembra que eu falei para você que o capítulo 4 e também o capítulo 5 iriam fazer referência sobre a soberania de Deus, de que Deus está no controle da humanidade, é Ele quem domina e manda em todas as coisas. Uma referência muito clara a esses seres extraordinários, cheios de olhos por todos os lados, com aparências indescritíveis, adorando e dizendo o tempo todo, santo, santo, santo. E os 24 anciãos pegando suas coroas e oferecendo-as ao Senhor, indicando a soberania dEle. É um reconhecimento de autoridade. Há uma autoridade superior. E o que eles diziam? Versículo 11. Ok, a palavra digno aí, a palavra axios no grego, é uma expressão de dignidade pura. É uma expressão de alguém que não pode ser alterado, se tornar menos puro, não pode. O Antigo Testamento usa essa palavra digno para Deus 700 vezes, e só o Apocalipse 22 vezes, porque Ele é digno. Só Ele é digno de receber a nossa adoração, só o nosso Deus, porque foi Ele quem criou tudo isso aí. Ele é o Criador. Não há outro Deus que possa ser adorado no seu lugar com a mesma justiça, porque Ele foi quem criou todas essas coisas. Então Ele é o digno da adoração, porque Ele é dono. Ele é o supremo criador de tudo isso, além de ser criativo, extremamente. E aí no Apocalipse 5, na semana que vem, nós vamos ver essa mesma glória sendo dada ao Filho, que vai abrir o livrinho, o Apocalipse, diante de João, e vai dizer para ele tudo aquilo que vai acontecer. Inclusive, os versículos 4 e 5 são lindos, porque não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. E João chorava muito, porque ninguém podia abrir o livro. Então um dos anciãos disse a João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Provavelmente uma referência aos 7 julgamentos, um por ano, na grande tribulação. Então nós vamos ter 7 pacotes de julgamentos, de ano em ano, os 7 anos de grande tribulação. Então é isso que a gente vai estudar na semana que vem. Hoje ficou com aquele gostinho assim, tipo assim, poxa vida, né? Tem que esperar a semana que vem, né? Mas é fato. Olha aí que beleza, 45 minutos ou 50 talvez,
A gente está aqui olhando esse capítulo de número 4. E semana que vem, espero você aqui para a gente ver o que a Bíblia vai falar do Filho de Deus e o que Ele tem a nos trazer. Amém, irmãos? Vamos orar?